Então, meus irmãos, alguns conselhos para você. Eu sou um pastor que gosta de companheirismo, porque o meu profeta gostava. Sabia disso? Eu acho bonito quando você tem companheirismo com seus irmãos. Não companheiro. Eu sempre repito isso aqui. Eu ficar brava se tiver grupinho. Ah, porque eu gosto só do fulano. Não, Deus odeia essas coisas. Nós não temos que escolher. Todos são filhos de Deus. Nós temos que amar todos iguais. Para que fazer diferença? Porque no céu não vai ter isso. O velho irmão Bosuort. Quantos conhecem o doutor Bosuort? Ele era um grande amigo meu. E ele me perguntou uma vez, irmão Brana, o senhor sabe o que é companheirismo? E eu respondi, eu acho que sim, doutor. E ele afirmou, são dois companheiros em um só barco. Sabe? É bem aqui. Então, é dessa maneira. É comunhão plena. Plena, não fechada. Comunhão plena uns com os outros. Isso é companheirismo. Quanto mais exercitarmos o companheirismo aqui, irmão, mais nós estamos treinando para ter lá do outro lado. Como é que um irmão, pastor, já pensou eu, pastor, tendo problema com alguém? Eu estou perdendo meu tempo. Eu não posso ter problema com ninguém. Podemos ter as nossas diferenças, não é? O profeta diz que nós podemos, mas isso não impede que a gente ame um ao outro, abrace, respeite. E o diabo entra no nosso meio para quebrar os companheirismos. Ele quebra companheirismo de irmão com outro, quebra companheirismo de mãe com filhos. Isso, eu digo com todas as letras nesse púlpito, é o diabo fazendo isso. Espírito Santo não é. E às vezes por causa de coisinhas. E de filho com mãe. E de irmão com irmão. Filho com pai. Pai com filho. Quando você faz isso e você aceita isso, você não está pronto para ir para o outro lado. É por isso que Deus vai apertar o parafuso daquele que é lei. Porque vai ter que tirar isso. Ele vai ter que resolver isso. Para que você vá. E se eu tiver dessa forma, ele vai apertar comigo. E o que mais eu estou vendo é Deus apertando parafuso de gente por aí. E eu só fico quieto. Eu só digo, Senhor, manda, aperta. Eu quero ver esse irmão lá do outro lado. Então vamos lá, tem que arrumar. Então, meus irmãos, vamos quebrar isso. Vamos deixar o diabo para ir de lado e vamos fazer companheirismo. Nem que a gente torça, mas vamos treinar isso para a glória de Deus. Porque isso só traz prejuízo. Veja, se você está se sentindo bem, cheio do Espírito Santo, pronto para ir o Espírito Santo dentro de você, e você flutuando como um cristão deve ser. Se não está, então tem alguma coisa errada. Isso aí que eu sempre falo para ti, para mim, para ti. Nós temos que estar assim, ó. Vou dizer para você. Eu sempre enroscava minha isca artificial em um pequeno arbusto. Posso ler isso aqui? De salgueiro atrás de mim. E pensei, amanhã de manhã, bem cedo, eu vou pegar o meu machado e descer até lá e cortar aquele salgueiro. Porque enroscava minha isca naquele salgueiro. Então eu levantei cedo e pensei, bem, talvez eu pegue 1 ou 2 trutas para o café da manhã. Ele estava acampando num lugar. E eu estava sozinho. E eu peguei o meu machadinho e desci e cortei o pequeno salgueiro e peguei alguns peixes. E eu estava voltando. E eu ouvi um barulho. E era uma ursa. O lugar estava cheio delas lá. E era uma ursa negra. Ela tinha 2 filhotes. E ela tinha entrado na minha barraca. E eles derrubaram a minha barraca. E não sobrou nada. Não é o que eles comem, é o que eles destroem. Se ouvem qualquer coisa chacoalhar, eles pulam em cima. Vocês sabem. E o meu velho fogão de acampamento estava destruído. E bem, não havia nada a fazer senão voltar. E quando a mãe ursa me viu chegando, ela correu e chamou seus 2 filhotes. E um deles veio, o outro não veio.
Bem, eu me perguntei, por que ele não foi? Bem, eu tinha uma velha pistola enferrujada lá dentro da barraca, mas o urso estava bem em cima da minha pistola. Então, eu não ia mesmo querer atirar na ursa e deixar 2 filhos órfãos na floresta. Eu tenho certeza. Se você se deparar com uma mãe ursa com alguns filhotes, ela vai realmente causar problema para você. Ela vai te arranhar, sabe? Ela fica um pouco brava quando você se aproxima. E ela acha que você vai incomodar os filhotes. Então esse pequenino estava sentado. Era só um filhote de urso. Parecia pesar uns 9 quilos. Era pequenininho. Uns 7 ou 9 quilos. Era cedo. Eles tinham saído da hibernação há pouco tempo. E o pequenino estava de costa para mim, todo encolhido daquele jeito. Bem, eu pensei, em que esse ursinho está interessado? E a mãe ursa e outro filhotinho estavam lá fora e ela ficou chamando e ele não lhe dava a menor atenção. E eu pensei, o que há com esse companheirinho, esse ursinho? Eu me alinhei atrás de uma árvore onde eu poderia me esconder se ela viesse atrás de mim. Então pensei, eu tenho que ver o que está fascinando esse pequenino. Geralmente eles correm. Então continuei rodeando, observando-a, até que consegui ficar de lado. E você ficaria surpreso com o que estava acontecendo. Aquele ursinho tinha pegado o meu balde de melado. E um baldinho de meio galão cheio de melado. E ele tinha tirado a tampa. Afinal, eles adoram doce, vocês sabem. Ele não sabia como beber. Então ele mergulhava sua patinha no melado e lambia assim, sabe? Quando a levantava. E ele não conseguia. E eu gritei com ele, eu disse, saia daí. E ele se virou. E ele não conseguia abrir os seus olhinhos, porque tinha melado nos olhos, sabe? Olhando. E ele tinha lambido o balde até ficar completamente limpo. E eu fiquei parado ali e a qualquer momento, então, como não tinha uma câmera, sabe, não consegui tirar aquela foto. E lá estava ele. E depois que terminou de lamber bem o balde, aí ele correu para a mamãe dele e o irmãozinho. E quando ele chegou lá, eles começaram a lamber ele. Lamberam ele, porque ele estava todo sujo de melado. Então pensei, isso é como uma boa reunião pentecostal, quando enfiamos as mãos no pote de mel até os cotovelos, e então saímos e contamos a alguém e deixamos que eles lambam um pouco, sabe? Uma boa reunião para lamber. Foi isso que pensei que aquele ursinho estava tendo. Agora, não havia condenação para ele, enquanto ele estivesse lambendo o melado, vocês sabem? Então é assim que nos sentimos em uma boa reunião à moda antiga. Não há formalidades. Não há nada a não ser sentar e lamber. É isso. Isso acontece conosco quando você encontra com o irmão que ele está cheio da presença de Deus, que ele lê uma mensagem, é como lamber. Ele chega na sua casa e vai contando, e você fica feliz, e gosta da companhia daquele irmão ou daquela irmã. É isso que acontece. É que ele vem trazendo, né, o melado nele, e você quer lamber também junto. Isso é companheirismo. Glória a Deus. Não há nada a não ser simplesmente sentar e lamber, é isso. Na Bíblia, sabe, o pastor carregava uma pequena bolsa do lado. E muitas vezes nela ele carregava um pouco de mel. E quando ele encontrava uma ovelha doente, o pastor se aproximava e espremia um pouco daquele mel em uma rocha calcária. E as ovelhas também gostam de doce, sabe? Então ela ia, a ovelha se aproximava e começava a lamber aquela rocha. Ela lambia o mel, mas ao lamber o mel, ela ingeria o calcário, e o calcário ajudava a curar a ovelha. E o profeta dizia, eu tenho aqui uma bolsa de mel, e eu vou colocá-la naquela rocha, Cristo Jesus. E vocês, ovelha, comecem a lamber agora. Aleluia! Eu tenho certeza que isso vai curar todas as nossas enfermidades, se apenas lambermos a rocha das eras, e Ele certamente cuidará do resto. Ele é o nosso curador. Você crê que Ele é o nosso curador?
Ele cura os desconfortos físicos e espirituais. Ele é o lírio dos vales. E no lírio encontramos ópio. E o ópio resolve todos os problemas. Ele simplesmente deixa você atordoado. E é assim que o Espírito Santo vem. Ele te coloca em um estado despreocupado, onde você não se importa com quem está ao seu redor, nem com nada mais. Você tem que deixar sair aquele vapor. É isso. Lembro-me de uma vez que uma menina foi cheia do Espírito Santo. Ela era metodista também. E ela estava dando um testemunho. E nunca vou me esquecer a expressão rude. Não pior do que a eu uso. Ela disse, bem, eu quero louvar ao Senhor por este Espírito Santo. E concluiu, se fosse melhor, eu explodiria, ela disse. Não tem uma hora que a gente quer explodir? A gente quer dar uma corrida? A gente quer dar uma volta no santuário. Não tem uma hora... Não sei se vocês já sentiram o desejo. Eu já senti de sair correndo do púlpito e dar uma volta para deixar escapar a pressão. Você já sentiu isso? Molechante, já sentisse isso? Quem já sentiu isso aqui? Isso é a presença desse Deus Todo-Poderoso. E nós temos que vir para o culto para sentir isso também. Para que você saia diferente do que você entrou. Olha, meu irmão, chega, nós temos lá no serviço, nós encontramos problemas lá, gente às vezes demoninhado, gente cheia de espírito, às vezes nós ouvimos coisas que nós não queríamos ouvir, e tem pessoas que vêm e falam certas coisas para nós que nos deixam para baixo, e você chega desse jeito aqui, mas aqui tem o Espírito Santo para te dar uma palavra. Para dizer, você é meu filho, eu estou aqui, eu posso resolver, eu posso te curar, me dê a tua mão, deixa eu te conduzir, vamos adiante, eu quero curar você e resolver o problema. Louvado seja Deus. E você tem que sair daqui melhor do que você entrou. Se você sair pior do que entrou, não adianta você ter vindo. O profeta diz que nós temos que vir para sair daqui melhores cristãos. E você não vai ficar bravo com a palavra, porque o cristão, ele quer, se a palavra vai dura, você diz, amém, Jesus, eu preciso disso e eu vou melhorar. E ele diz, deixa comigo que eu vou fazer você melhor, meu filho. Pode ser que ele venha ainda esta noite. E se ele vier esta noite, nós estamos prontos para ir? Posso ler só mais isso aqui? Eu quero que você vá embora sabendo isso aqui. Isso aqui fala de arrebatamento. Isso aqui me preocupa. Pense em quantas pessoas desaparecerão no mundo hoje. E nem sequer se falará sobre isso. Não se saberá nada sobre isso. 500 pessoas hoje no mundo desaparecerão e não se saberá nada a respeito disso. Tem outra mensagem que o profeta diz... Se 500 pessoas subirem dessa geração inteira que está aqui no mundo hoje. Isso me preocupa. Quando eu olho cristãos olhando, desatento, não estão orando como deveriam, estão só preocupando nas coisas dessa vida, em trabalhar, em ganhar dinheiro, e no vestido que vai vestir, na comida que vai fazer, e não estão preocupados com a sua vida espiritual. E cada vez que eu vejo esse esfriamento de Laodiceia entrando na vida de muita gente, eu começo a dar valor muito mais para o que o profeta diz. E o profeta nos alertou, se 500 pessoas subirem desta geração, no rapto, entendeu? E não saberá nada a respeito disso. Estamos vivendo em um tempo terrível. E ele dá um conselho, vamos manter nossas lâmpadas acesas. Não é hora de mimimi mais. Não sejamos mais crianças, vai ficar com com o negocinho aqui. É porque tu fizesse isso. Vamos parar com esse negócio. Vamos prestar atenção na nossa vida espiritual e dizer, eu preciso subir nesse rápido. E ele diz, vamos manter nossas lâmpadas acesas. Não digo que será assim, estou dizendo, e se fosse assim, então o juízo chega e o arrebatamento passou, compreendem? Aí nós chegamos na igreja, para o culto continua, mas alguém diz, ele já veio, já chegou, já foi. Que pode ser que algum de nós, irmão Nelson, desapareceu.
Não, acho que foi lá para o sul, onde ele vivia, acho que foi dar uma volta lá. E já foi o rapto. Você está entendendo? Ele já veio e vocês não souberam. Então, quando nos reunimos nesses encontros, vamos nos reunir com um só propósito: servir a Deus. Vamos dedicar nossas vidas à obra. O que é que você está fazendo pela obra? De que nos adianta personificar algo? Porque aceitaríamos um substituto quando os céus estão cheios de poder pentecostal e bênçãos? Não tem nada para substituir essa palavra. Não copie nada de ninguém aqui. Se alguém chega com uma influência errada que não era nossa, se alguém chega usando alguma coisa dessa igreja que nós não tínhamos costume, você não pode copiar. Você tem que copiar o que é original, os marcos antigos. E não se importa com quem continua usando. Quer usar, usa. Não sou eu que vou arrancar nada de ninguém. É o Espírito Santo que faz a obra. E eu creio que o Espírito Santo sempre tem um modelo especial para nós. Eu sempre mostrei a minha posição aqui nesse púlpito. E você não vai se escandalizar por isso. Eu não sei quem é quem nessa igreja. Eu não sei quem é eleito e quem não é, e não sou eu, e nem é você que vai saber. O eleito que é eleito, ele se arruma. O eleito que é eleito, ele coloca a sua vida em ordem. O eleito que é eleito, ele vai seguir o que diz a palavra. E toda vez que Deus me inspirar, eu vou falar. Porque nós temos que ser assim. Tem que ter uma voz. Tem que ter uma voz. Então você não copia o lado. Deixa a irmã do lado quer fazer o que ela quiser. Não, você não tem que ir atrás. Ah, porque a igreja é do fulano. Não sei se o fulano é eleito ou não. Eu não sei. Então, é um perigo copiar o que o outro faz. Nós temos que copiar o que a palavra diz. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. E o que eu estou vendo é os testemunhos do que está acontecendo nessas reuniões. As nossas irmãs estão ficando piores do que as denominações. Quem foi, quem viu, sabe. Porque eu chego na casa da minha mãe e eu vi um programa de umas irmãs de uma igreja denominacional lá do Nordeste. Minha mãe sempre vê esse programa, acho que o meu irmão já viu ela vendo. E eu olho um programa de irmãs, e as irmãs da denominação bem vestidas. Não se vê nada nelas, limpas. Pelo menos aquelas que aparecem lá. Limpas, sem nenhum traço de nada. Limpas. Suas faces limpas, seu jeito limpo. Eu fico olhando, meu Deus. Eu fico meditando. Mas, eu quero dizer para vocês, por isso que eu creio na mensagem. Nós temos que ir nesse rapto. Nós temos que ir. Então nós não vamos aceitar o substituto. Só encerrando. Vocês não esgotarão as bênçãos de Deus. Peçam abundantemente. Vocês conseguem imaginar um peixinho com cerca de 1 centímetro de comprimento lá no meio do oceano, dizendo: é melhor eu beber só um pouquinho dessa água, porque ela pode acabar. Eu vou beber com moderação. Eu posso ficar sem. Agora, você vê, isso parece bobagem. Bem, é ainda mais bobagem do que isso, pensar que você poderia esgotar as bênçãos de Deus aqui. Deus tem muitas bênçãos para nós. Nós temos um oceano de bênção. E nós temos que beber mesmo disso e aproveitar isso. Porque Deus tem muito mais e nunca nós vamos esgotar as bênçãos de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Vamos orar. O Senhor Jesus está aqui esta noite conosco. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor. Eu te agradeço por sempre o Senhor nos dar a palavra inspirada. E eu não previa dizer estas coisas neste púlpito, mas o Senhor me deixou fazer isto. E quando eu falar, eu quero falar debaixo da tua autoridade. Eu não estou aqui, Senhor, para ferir o sentimento de ninguém, mas eu creio que o profeta disse: pregue essa palavra como ela é, e o eleito vai ficar em volta dela, porque o eleito quer a palavra, ele ama a palavra, ele gosta da palavra, ele se alimenta da palavra. Pai, que ajude nosso povo, ajude essa igreja. Essa igreja não é minha, eu não sou dono dela, eu estou só gerenciando. Quem levantou essa obra foi o Senhor. E o Senhor trouxe cada um destes irmãos aqui para realizarem e para fazer essa obra. Pai, que o Senhor possa ajudar minhas irmãs e ajudar estes irmãos. Pai, porque o profeta disse que estas irmãs, elas representam o que essa igreja é. Porque nós vamos olhar para elas e do modo como elas se comportam, do modo como elas agem, do modo como elas se vestem, é que representa o grau de espiritualidade desta igreja. Isso é o que diz nesta mensagem, que estas irmãs, como mulheres que representam a igreja, elas sejam o exemplo da palavra de Deus, porque eu creio que o Senhor ainda tem uma noiva, e o Senhor agirá nela, e ela será a noiva do Senhor, a representação do céu nesta terra, porque o Senhor tem uma representação. Pai, o Senhor ainda tem uma mensagem, e graças a Deus pela sua mensagem. Eu quero que o Senhor ajude, eu quero que o Espírito Santo nesta noite vá em cada mente, em cada coração, em cada um, Senhor. Que o Senhor possa ajudar tantos esses que estão aqui como aqueles que estão assistindo através da internet. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre como um atalaia, e a palavra de Deus sempre possa fluir através de nossas vidas, e que vá na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Isso vai posicioná-los. E a posição que o Senhor der para eles, a bênção do Senhor virá. Porque o parágrafo que eu acabei de ler termina em bênção. E o Senhor tem bênçãos que não podem ser esgotadas. E se nós formos fiéis à tua palavra, as bênçãos correrão atrás de nós. Nós nem correremos atrás das bênçãos, mas se cumprirmos o que diz a tua palavra, as bênçãos, a prosperidade correrá atrás de nós, como disse o Senhor na sua palavra. E eu vou ler para os teus filhos um dia desses aqui. Ajude-nos, Senhor, a cumprir a nossa parte, para que o Senhor possa cumprir a sua. Eu quero orar por cada pedido de oração daqueles que precisam, Senhor. Eu quero orar pelo irmão Tiago, lá de Brusque, que está internado na UTI e que amanhã ele passará por uma cirurgia no coração. Pai, eu disse para ele que eu ia orar. Eu disse que eu ia orar com essa igreja, que o Senhor ajude, que o Senhor use os médicos, que o Senhor use os enfermeiros, que o Senhor esteja com eles naquela sala de cirurgia e que dê, Senhor, uma boa intervenção cirúrgica para o meu irmão, que os anjos do Senhor estejam ali. Ajude o nosso irmão, ajude, Senhor, como eu estive desde segunda-feira. Eu fiquei lá em Jaraguá do Sul, eu fui visitar aquela família que está vindo, que o Senhor toque nos corações. Eu pousei lá, terça-feira eu fiz um trabalho árduo ali, e eu sei que o Senhor ouviu e viu a minha intenção. Eu sei que o Senhor já tomou a frente de todas as coisas para solucionar todos os problemas. Tome a frente ali, Senhor, da igreja em Jaraguá, da igreja em Brusque, Senhor, da igreja, meu Deus, lá em Blumenau, em Rio do Sul, enfim, aonde está este evangelho completo deste ministério, esteja o Senhor presente, fazendo a sua obra. Olha o nosso encontro que está vindo aí, Senhor. Nós estamos direcionando as nossas orações para este encontro. Eu quero que esses irmãos levantem de madrugada para dizendo: Senhor, abençoa o nosso encontro.
encontro. O pastor Febroni esteve falando comigo ontem e ele disse: pastor Jorge, vai ser uma bênção esse encontro. Esse encontro vai ser abençoado. E eu senti uma alegria dentro do meu coração quando ele disse aquilo. Eu vi Deus falando comigo através dos lábios do teu servo. Abre as portas, Senhor, de um local para nós colocarmos os pastores que ainda não estamos definidos nisto. Isso está me preocupando. Nós ainda não temos, mas o Senhor já tem. Manifeste, Senhor. Coloca no coração do seu povo para eles contribuírem como eles estão fazendo. Coloque a alegria da contribuição para nós conseguirmos, Senhor, fechar ali, meu Deus, e prover para nós os recursos para o som, que nós não sabemos quanto vai ser, mas nós sabemos que já temos em nome de Jesus. Eu não estou preocupado, eu estou descansado em Ti, porque nós estamos fazendo esse encontro não para nos mostrar, não para aparecer, mas eu quero provar para esta cidade que tem uma noiva, que tem um Senhor Jesus nesta cidade, no meio de um povo, e que nós queremos trazer os Teus filhos para Te adorar aqui. Ajude-nos, Senhor. Eu levanto minhas mãos a Ti por isto, meu Deus. E eu já lhe agradeço com essa igreja que está aqui. Ajude as irmãs da oração, quando elas estiverem orando por isto. Que o Senhor possa mudar a sorte destas irmãs, com bênçãos no que elas precisam. Todas elas que estão aqui sempre orando por esse ministério. Eu sei que quando Jó orou pelos seus amigos, a sorte dele mudou e o Senhor deu prosperidade para ele. Que o Senhor mude a sorte de cada irmão quando estiver orando de madrugada. Que venha